Olá! O tema do vídeo de hoje é sobre alienação parental. Eu citei sobre isso no vídeo anterior, que eu estava falando sobre guarda compartilhada, então eu resolvi falar exclusivamente sobre esse assunto no vídeo de hoje. Mas o que é alienação parental? Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, que é promovida ou induzida por um dos genitores, ou pelos seus avós, ou por quem tem a guarda da criança, para que repudie o genitor que não tem a guarda da criança, atrapalhando e afastando esse vínculo entre os dois. Geralmente, no término do relacionamento, quando fica aquela raiva de um dos cônjuges pelo outro, ou porque realmente não aceita o final do relacionamento, ou teve a traição, muitas das vezes, aquele que detém a guarda da criança começa com um processo de destruição do ex-parceiro perante os filhos. E os filhos, eles crescem com aquilo na cabeça, às vezes é uma imagem falsa do pai ou da mãe que não detém a guarda, e a criança cresce com aquela ideia, com aqueles conceitos. A criança forma ideias falsas sobre o outro genitor, o que causa esse afastamento entre ambos. Vou dar alguns exemplos do que é alienação parental. É quando o genitor que detém a guarda, ele fala que o outro não ama o filho, o seu pai não te ama, a sua mãe não te ama. Ou quando ele provoca o afastamento mesmo entre os dois, quando dificulta a convivência familiar, quando omite informações importantes da criança, por exemplo, a escola que está estudando, às vezes muda de endereço e não passa para o genitor, às vezes passa por algum problema de saúde, alguma cirurgia e não informa o genitor, muda para outra casa, para um lugar distante, sem justificativa nenhuma, visando mesmo separar as crianças, os adolescentes, do pai e da mãe, que não tem a guarda. Enfim, esses são alguns exemplos de alienação parental. E isso é muito prejudicial à criança ou adolescente, porque ele fere um direito constitucional dado à criança, que é da convivência familiar. Prejudica, a relação de afeto entre os pais e os filhos, ou até mesmo os avós, irmãos, constituindo mesmo um abuso moral contra essa criança ou adolescente. Mas e se ficar comprovado que realmente há essa alienação parental? O que acontece? A alienação parental não é um crime, então não tem sanção penal. Mas o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele assegura algumas medidas que podem ser tomadas pelo juiz, que é advertir, o alienador, aplicar uma multa para esse, ampliar o regime de convivência familiar para esse genitor que está sofrendo com alienação, determinar um acompanhamento psicológico, determinar a alteração da guarda ou mesmo a modificação da guarda unilateral para a guarda compartilhada, ou até mesmo declarar a suspensão da autoridade parental, que é a punição mais severa, pois ela retira a autoridade desse pai que provocou a alienação parental. Bom, esse foi o tema do vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida ainda que não foi esclarecida, podem deixar nos comentários. Se tiver sugestões para os próximos vídeos, são muito bem-vindos. E até o próximo vídeo.